Oi, gente, boa tarde. Bem-vindos a PokéCon, finalmente, depois de 2 anos aí que a gente não tinha PokéCon, não tinha evento ao vivo. Muito obrigada a todo mundo por ter vindo. Vamos começar a rodada de palestras agora. A gente vai falar sobre roteiro de games. Eu sou a Clarice França, não sou a Flávia Gazi, que ela não pôde vir, então eu tô aqui quebrando um galho. Sou escritora, roteirista e storyteller na Garena. E eu vou pedir para as nossas convidadas se apresentarem também. Pode ir em qualquer ordem, gente. Tá. Tá, vou começar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isadora Lima. Eu sou escritora, game designer e narrative designer. Atualmente estou como game designer na Wildlife Studios. Estou escrevendo uns livros. Também estou num podcast de RPG chamado QuestCast. Não sei se alguém já ouviu, se alguém conhece. Acho que é isso. Oi, gente, eu sou a Carla Gabriela, mas eu atendo pro ECAB. Eu sou desenvolvedora indie, game designer também, programadora, pixel artist e eu faço backlore design e world build design. Tá? Eu vim aqui também dar uma perspectiva um pouquinho diferente também da parte mais de trás do roteiro, assim, dos games. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Eu tô muito emocionada. Não, é sério, gente. É uma mesa depois de alguns anos, né? E ver pessoas, saber que elas estão aí, faz muita diferença. Então, muito obrigada por estarem aqui e por terem escolhido estar aqui nesta parte da PokéCon. As pessoas existem, né? Tipo, nós não somos telas no computador. Mas... Exato, ninguém tá no Zoom. Ninguém vai precisar falar, liga o microfone. Talvez sim. A gente precisou aqui um pouco, mas foi rápido. For o nosso microfone. Talvez sim, talvez. Bom, eu sou a Tainá Félix, eu sou produtora cultural na Game Art, junto com o Jaderson, e sou roteirista dos nossos jogos, do A Nova Califórnia, que é uma adaptação de um conto da literatura brasileira, do Lima Barreto, o Amora e os próximos jogos que vem aí, que ainda é segredo, eu não posso contar. E estou feliz por estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, vamos começar então. Lembrando, o assunto de ludologia está liberado, então qualquer momento vocês quiserem. Começou na polêmica. Bom, eu imagino que seja a dúvida de algumas pessoas aqui, que sempre que a gente fala sobre, vou escrever roteiro de alguma coisa, às vezes quando a gente chega para escrever, a gente percebe que existem formatos diferentes. Escrever um roteiro de filme não é a mesma coisa que escrever um roteiro de quadrinho, que definitivamente não é a mesma coisa que escrever um roteiro de jogo. Eu queria que vocês falassem um pouco das particularidades que escrever um roteiro para um videogame pode ser de tipos específicos de videogame, porque a gente sabe também que se a gente for entrar na gama de gêneros, a gente vai ficar aqui até amanhã. Em qualquer ordem. Vai, Isa, manda ver. Em qualquer ordem. Cara, eu acho que depende muito do jogo com o qual você está trabalhando, da empresa onde você está trabalhando, do projeto com o qual você está trabalhando. Eu acredito que, assim, no meu caso, como eu trabalho com jogos mobile, né, jogo de celular, a gente tem um formatinho muito específico, mas que é nosso. Geralmente é a gente que cria o nosso processo por lá, né? E geralmente é uma coisa muito pequena, né? Porque quando a gente escreve para jogo de celular, a gente tem que contar que a gente tem no máximo um segundo e meio da atenção do nosso jogador, assim, numa tela, porque jogo de celular é uma coisa muito efêmera, né? As pessoas, elas geralmente jogam no celular em momentos passivos, né? Quando vocês estão no metrô, quando a gente está no ônibus, não é uma coisa que muitas pessoas, a grande maioria das pessoas vai lá e pega, senta no sofá e fala, vou abrir meu celular para jogar um Genshin Impact aqui. Tipo, existe, eu sou uma das pessoas, mas não é a grande maioria. Já ia falar, eu conheço pessoas que de fato abrem o celular para jogar Genshin Impact. Não, eu também conheço, mas não é a grande maioria, né? A grande maioria são pessoas que jogam jogos mobile de uma forma passiva. E aí, nesse caso, por exemplo, o roteiro é uma coisa muito sucinta, é uma coisa muito curta. Geralmente a gente trabalha com bastante similaridade com o roteiro de cinema mesmo, nomezinho, de diálogo, mas a gente tem que se manter a, sei lá, 80 caracteres, dependendo do seu celular, dependendo do tamanho da tela, da resolução que a gente escolher. E eu acho que depende muito da plataforma com que você está trabalhando sempre. Eu acho que você precisa
ter uma pesquisa muito forte, saber exatamente para qual plataforma você está escrevendo aquele roteiro, saber o quanto de espaço você tem, o tanto de atenção do seu jogador que você precisa, né, para você saber o quanto de texto você pode colocar ali, além do gênero do jogo, né? Então, se a gente vai fazer uma visual novel, um dating simulator, a gente vai ficar ali, a gente vai tacar texto. Se a gente está falando de um shooter, no momento que eu colocar o texto, eu tenho que ter para mim, o meu jogador não vai ler. Ele não quer ler. Eu tô colocando de trouxa. Mas eu tô colocando. Porque assim, muitas vezes a gente esquece. A pessoa, quando ela tá pegando o jogo, dependendo do gênero, ela não tá ali pra ler, ela quer ter agência, né, de fato. Então, basicamente é isso. Eu acho que tem que ter bastante atenção pra plataforma que você tá desenvolvendo, pro gênero do jogo que você tá desenvolvendo, o tempo de atenção que você vai ter do seu jogador. Qual o seu público? O seu público é um público que gosta de ler muito. Seu público é um público que vai esquipar tudo e começar o jogo logo, e aí você vai desenvolvendo o seu roteiro. Mas em questão de formato mesmo, de como coloca na página, também depende da engine que você está trabalhando, se você vai codar direto, né, na plataforma, se você vai codar o roteiro direto na plataforma, ou se você vai escrever em formato de prosa mesmo, como se você estivesse escrevendo um livro, um texto, e aí depois alguém vai transformar aquilo em código. Depende de como o seu time está trabalhando, né? Não sei, quanto a vocês. Eu já fui falando, eu fui viajando, que realmente o mobile não é uma experiência pra mim, assim. E como no nosso caso a gente desenvolve mais para PC e para console, a gente gosta muito de encarar, porque tipo, o videogame ele é uma outra moldura, ele é um outro framework, né? Mas na minha análise, sobretudo assim, que eu construo backlore, world build, né? Junto com o roteirista da nossa equipe, principalmente quando as coisas se borram entre o narrative design e a direção, que vai para o processo de decupagem e tal, essas linhas se borram, onde começa o game design, onde começa a direção, onde começa o narrative design. Eu acho que, pela semelhança das fontes de onde bebe, se aproxima muito do cinema, pelo menos no nosso caso, até porque a gente se foca muito em Walking Simulator. Então, a direção é uma parte muito importante do texto, né? Como ele é apresentado, e como ele é apresentado de forma, abre aspas, muda, né? As câmeras são também o texto, os movimentos, a gente tem que considerar o avatar, né, como parte do texto, né? Ele é o nosso, abre aspas, eu lírico, né? Então, borra-se, porque o espectador, ele não é passivo, né? O espectador, ele é ativo, né? Eu não gosto dessa dicotomia do jogador ativo e passivo. O jogador top e o jogador bottom. Eu tenho alguns probleminhas com as teorias, tomara que ninguém puxe. Mas... Então vou puxar aqui uma teoria. Mas eu gosto muito de ver como... Não como se viesse do cinema, a gente mastigasse, enfiasse em outra moldura e dissesse agora isso é videogame, mas como bebe de fontes semelhantes, assim como o cinema não acontece no vácuo, ele também bebe de suas fontes, o livro não acontece no vácuo, enfim, né, escrita nenhuma acontece no vácuo, vai ter suas referências. Para mim o processo vai muito de encontro com o cinema, né? Para mim a decupagem é um processo importante que vai entrar na parte do meu game design, que vai entrar na parte do que eu vou primeiro propor no world build, pensando no game design, do que o jogo vai se encaixar, que nem tu disse, né? Do gênero, de como o jogador vai encarar esse texto, ou o texto não declarado, né? Esse texto mudo, como por exemplo, Hyper Light Drifter. Hyper Light Drifter, ele soluciona o que tu propuseste, né? Que é aquele jogo mais action-paced, né? Hack and slash, Souls-like, talvez o jogador não queira ter essa atenção para o texto escrito, né? E o Hyper Light Drifter tem todas aquelas alegorias, né, que são as imagens, os personagens falam em símbolos, etc, né, tipo, eu gosto muito desse processo de inserir o texto sem inserir o texto. Eu acho que é uma coisa boa de lembrar, né, que quando a gente fala de roteiro para jogo, a diferença entre só o roteiro e o narrative design no completo, que é que nem a Cap está falando, é essa questão de que o texto ele não é só o que está escrito, né? Quando a gente fala de narrative design acima do roteiro, a gente está falando de tudo aquilo no jogo, tudo aquilo que vocês estão vendo no ambiente, o personagem, você agindo como personagem, né, que é aquilo que a Cap falou, do eu lírico também,
Tudo isso é narrative design, é o design de narrativa, não é simplesmente o roteiro, é tudo o que você está colocando ali naquele ambiente que o jogador vai caminhar, vai experienciar, que vai ajudar a compor uma história, que não é só texto, né? Então, eu acho que é uma coisa que é legal deixar claro assim logo de início. Então eu vou voltar. Volte. Vou voltar umas casas. Que eu acho que é importante mesmo, assim. Quem aqui escreve? Todo mundo. Ah, que beleza. Quem aqui escreve para jogo? Tá, massa. Por que isso, né? Eu acho que quando a gente escreve para jogo, como qualquer outra mídia, a gente está pensando que aquela história vai ser vivenciada por alguém, né? Ela não vai ser lida como num livro. Ela não vai ser vista e lida como num quadrinho. Ela vai ser vivenciada. E isso é exatamente o que muda tudo quando você vai escrever para roteiro. Que é pensar que a mecânica, ou o melhor roteiro de mecânica, é aquele que você consegue contar a história através da mecânica, daquela ação que o jogador ou a jogadora vai fazer naquele momento. Então, acho que o melhor roteiro para game é aquele em que é revelado através da mecânica, daquilo que você precisa fazer, né? Então, o que você precisa fazer é a fazendinha do bem feito, né? Da Cabe, que você vai varrer a casa e licença. À medida que você vai entendendo como melhor contar a sua história através daquilo que o jogador e a jogadora precisam fazer, eu acho que é o melhor lugar que você encontra da sua escrita para videogame. O que aquela ação vai fazer? Aquela ação vai levar o jogador e a jogadora para um lugar X. Tá, então durante esse percurso, qual é o design de narrativa que eu vou construir para ajudar a contar a minha história? Eu não vou precisar necessariamente escrever um texto. Eu não vou precisar necessariamente... Acabou! Saco. Eu não vou precisar necessariamente escrever um texto para isso. Mas à medida que o jogador for fazendo aquela ação aquela narrativa, aquela história vai se mostrando, ela vai se revelando ao jogador e à jogadora. Então acho que essa é a grande diferença. À medida que você vai agindo, a história vai sendo contada. Um dos grandes problemas, acho que, aliás, é quando a gente quer colocar, porque a gente gosta de escrever, muito texto numa parada que o jogador não tá nem aí, a jogadora não tá nem aí. E aí se perde. Aquilo fica, tipo, o texto que você escreveu feliz naquele seu momento de inspiração e que jogador nenhum vai ler, porque ele tá a fim de fazer outra coisa. Então, acho que a malandragem de escrever roteiro para videogame é imaginar de fato como é que aquela ação vai mostrar a sua história. Como é que aquela ação vai revelar a sua história à medida que o jogador e a jogadora foi escolhendo o seu percurso. Então, a agência, como a Isa disse, é o que faz toda a diferença para escrever roteiro para videogame. É pensar qual é a ação, a mecânica, enfim, etc., para que isso não fique descolado. Para que não fique uma mecânica e um roteiro que você, que é escritora, gosta muito de fazer, mas que não cabe naquilo. É uma questão que, assim, a gente é muito trapaceiro, porque a gente quer colocar lá, a gente imagina uma história muito fantástica, a gente vai lá, a gente faz um FPS-zeira, e a gente, não que vai ter esse world building aqui de 13 páginas para um world building, assim, de jogo, de celular, no meu caso é muito grande, tá? Pra Cap talvez não, que é outro medium, mas aí você quer colocar tudo isso no jogo, e aí a gente tem que ir trapaceando, porque a gente não vai, eu falo trapaceando, é uma palavra muito bonita, né? Mas a gente vai, vocês entenderam. A gente vai colocando lá, e a gente tem que ir encontrando formas de ir colocando essa história lá com outros recursos narrativos que não são texto, né?
E eu concordo absolutamente com tudo que foi falado aqui. A agência do jogador realmente é a coisa mais importante. E você pode e deve usar essa agência desde o começo da concepção do seu jogo, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito legal de processo para fazer, que quando você começa a pensar na narrativa e na mecânica desde o começo, né? Você não faz o jogo inteiro e depois, vamos pensar numa história. Tem como dar certo? Tem. É de bom tom? Não é de bom tom. Dá pra fazer dar certo, mas pra conseguir ter essa mescla, né, essa coisa intrínseca da narrativa com a mecânica, pra fazer a mecânica do jogo estar contando a sua história, é legal quando você começa a fazer os dois juntos. Então você vai lapidando esse roteiro, pensando no world building, pensando no design da narrativa da sua história, desde o comecinho, junto com a concepção das mecânicas do jogo, de como vai ser a sua gameplay, se vai ter metagame, se não vai ter metagame, no caso de jogo para celular. E aí você vai, conforme você vai costurando essas duas coisas juntas, eu acho que é como você vai tendo esse melhor resultado, né? De ter um narrative design intrínseco à sua gameplay, que vai ser o melhor dos dois mundos, que é você não precisa de texto para contar a sua história. Através da mecânica, através do jogador ali fazendo alguma coisa, você consegue entender exatamente o que está acontecendo, sabe? Até porque eu acho que o videogame ele oferece tipo, várias ferramentas pra gente fazer isso. Eu acho que agora eu tô sem áudio. Não? Não? Ah, tá. Pode ir. Eu sou meio surda mesmo. Porque, por exemplo, assim, a gente vai ter tipo, várias camadas de storytelling no videogame, né? Que, novamente, voltando ao que a gente já falou, né? A gente já se repetiu entre nós três, mas realmente o gênero vai influenciar isso, né? A agência do jogador vai influenciar isso, mas a gente vai ter aí o environmental storytelling, né? Que é quando, tipo assim, a gente tem todo o cenário do jogo contando a história. A gente pode ter a UI contando uma história, a gente pode ter o site do jogo contando a história, né? O jogo, ele trouxe essa proposta, né? Que hoje, inclusive, outras mídias, né, já puxam para si também, desse atravessamento para levar seu storytelling para várias etapas, né? Não só no meta, mas tu falou do meta, já assim, veja bem, né? Eu acho que tem uma coisa que é também anterior, que é pensar que o videogame ele é uma mídia múltipla, assim como o teatro. Então, mídias múltiplas carregam consigo uma porção de outras camadas que não só uma delas. Então, você tem várias maneiras de acessar aquela mídia. Você senta num teatro e a luz está te contando uma história, o som está te contando uma história, e não só os atores com texto, com a dramaturgia estão te contando uma história. No videogame é a mesma coisa, ela é uma mídia múltipla. Você tem imagem, você tem som e você tem a agência e muitas outras coisas. Então, por ser a natureza da mídia múltipla, você vai acessar a narrativa, você vai acessar o roteiro, a história, por muitas camadas diferentes. Né? Então, o Journey te conta uma história sem te dar um texto. Ele te conta uma história linda, você chora no final, você fala, meu Deus, o que eu estou escrevendo? Enfim, né? Você tem crises. Você tem crises com Flower, você é o vento no Flower. Você tem um roteiro ali, de começo, meio e fim. Né? Então, como é que essas mídias múltiplas encaram essas camadas de contar história? Né? Então, por ser o videogame essa mídia múltipla, vai ter muitas camadas para você explorar e poder contar a sua história. Eu gosto que mediar debate, pra mim, é a minha sensação de mestrar um RPG de mesa, porque eu falo uma coisa e vocês já estão em 3 assuntos diferentes. Mas tudo bem. Mal de RPG. Mas uma coisa que eu ia entrar no assunto também é sobre... Porque exatamente o que vocês falaram, a grande parada do videogame é que você tá vivendo aquela história, você interage com aquilo. E a menos que você esteja escrevendo Bandersnatch para Netflix, qualquer outra coisa que você esteja escrevendo, você não vai pensar na interatividade do jogador. E do jogador não, da pessoa que está consumindo aquela história. O jogador é pro jogo. E eu queria saber como é que fica especificamente quando a gente está falando de um movimento assim, vários jogos que têm feito mundo aberto.
Como que a gente vai contar uma história, aquela história que a gente quer contar, sendo que a pessoa tá tipo, mano, eu vou andar o mais longe no mapa, eu vou ver se meu cavalo consegue subir naquela montanha ali, e eu vou quebrar o mapa desse negócio. O microfone ficou bravo comigo, mas podem ir. Nossa, eu vou dizer que eu adorei a pergunta, mas eu quero que alguém responda antes. Porque eu vou falar mal de um jogo que... Fala! Não, Eu acho que eu vou adivinhar, mas fala. não, então, né, gente? Ai, adorei a pergunta. Já te amo, assim, eu sou suspeita em falar porque eu sou meio... Não é contra a palavra. Sou meio avessa ao open world, assim. Não de um parâmetro técnico, eu acho que a gente já está num patamar técnico para ter um open world competente, né, funcional, etc. Eu acho que muito no parâmetro do escopo que o AAA encara o open world. Eu acho que open worlds pequenos funcionam muito bem, né? Já funcionavam há 300 bilhões de anos atrás, naqueles hub-worldzinhos, os 3D plataformas. Mas, então, eu acho que o movimento do open world, sobretudo tipo, esse trazido do AAA, essa coisa de essa máquina de fazer jogos gigantescos com conteúdo gerado por algoritmo, né, gerado por máquina, IA, etc., mesmo quando o texto per se não é, às vezes até é, eu acho que ele cria uma experiência de vício e não de endorfina, não de prazer. Ele cria uma experiência de busca pelo eterno estímulo daquilo. Então o texto passa a ser apenas mais um dos processos dessa repetição, né? Tipo, de termos, né, aqui esse processinho tal, essa Skinner box que eu vou lá, tipo, me estimular, eu isso daqui, eu faço essa ativamentzinha, etc. E pra mim, tipo, a epítome do exemplo disso seria o Breath of the Wild. Assim. Eu acho Breath of the Wild, pois é. Né? Eu aqui com 300 tatuagens dela. Eu acho que o Breath of the Wild, eu acho que a Nintendo tentou fazer um marketing do jogo que não está de acordo com o jogo que eles entregaram, né? Eles entregaram um jogo que, supostamente, tu tem total liberdade de texto, narrativa, teu personagem, entre aspas, é um roleplay, né? Talvez o primeiro, entre aspas, RPG de Zelda, né? Sendo que ainda tem uma quest principal, só que eles estão invernizando de side quest, né? E daí, todas essas side quests, para conseguir, tipo, segurar esse open world, esse game design mais aberto, elas são desconexas, afastadas, e o texto nunca tem uma continuidade, ao menos que seja com guide. Ah, tá, agora é a parte 2 daquela sidequest que, porventura, eu gostei do texto. Né? Aí a gente enfia 200 textos, 200 jogos num jogo que ele é titular, e ele tem que ter um escopo de 200 horas, ao invés de ser um jogo pequeno, menor, completo, com bom texto, uma boa experiência de player. E eis que a polêmica está colocada. Todos os fãs de Zelda levantando e indo embora. Você quer falar? Vocês conhecem um jogo chamado Elden Ring? Eu não vou macetar. É porque, assim, eu quero dar um exemplo pra vocês. A Kelly falou bastante do Zelda Breath of the Wild. E eu acho que, assim, quando a gente vai lidar com narrativa de mundo aberto, a gente precisa entender que tem uma das coisas em questão de narrative design do jogo que se intensifica um pouco mais. A gente não tem o controle. Quem tem o controle é o player. Não, a gente não tem o controle. Foi muito ruim. Todo mundo teve um delay pra entender minha piada. Bom. Eu tô escutando até agora. A gente não tem o controle total do que o player vai fazer. A gente nunca tem. Por mais que a gente tente manter o jogador nas rédeas, a gente faz o jogador perceber que ele tá lá se movendo sozinho, que ele tem liberdade e tal. Mas a gente também, a gente não tem controle total, né? Se o jogador quiser pegar o cavalo lá do The Witcher e se jogar do penhasco, ele vai fazer isso
E eu não vou impedir, eu não posso impedir. Você coloca lá uma parede invisível, aí eles vão ficar chateados, vão falar, eu queria cair com o cavalo. Porque às vezes é isso que vocês querem fazer, Eu não posso me matar no rio. Porque eu não posso fazer isso. Tipo, deixa eu testar o fall damage. Por que eu não posso testar o fall damage? Então, assim, a gente nunca vai ter total controle sobre aquilo que o player vai fazer, né? E quando a gente fala de narrativa de open world, eu não fiz ainda narrativa de open world. Pareceu um Hurlock agora. Eu acredito que a gente está falando muito de environmental storytelling, né? Isso é uma coisa que os Souls-like, eles fazem muito bem. Que é assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência para Souls-like, tá, gente? Mas eu reconheço que são jogos bons hoje em dia, depois de muitas discussões acaloradas com o meu namorado. Eu reconheço que são jogos que eles têm um narrative design bom para pessoas que também tem... É um público que curte procurar a narrativa, né? É um público que curte passar em cima de uma moita, ver um medalhão e falar, caraca, o medalhão da fulana lá, da quest lá do começo, de 80 horas atrás. A mesma coisa acontece um pouco com BioShock, BioShock Infinite, quando vocês vão passando, e aí tem tipo frases nos bueiros, tem os outdoors na cidade. Então, assim, quando você fala... por que eu mencionei o Elden Ring, né? Porque eu acho que ele resolveu um pouco melhor do que o Breath of the Wild. Então, totalmente. Que você tem as side quests, você tá livre lá pra acessar o mundo na medida do possível, né? Você tá lá, você tem o open world e você tem uma história. E você, em nenhum momento, você esquece aquele enredo, né? Você está a todo momento sendo lembrado que você não tem Maiden no começo. Você está a todo momento sendo lembrado daquilo que você está lá para fazer, mesmo na side quest. Então você não está lá jogado sem nada para fazer. Genshin Impact é a mesma coisa. Você tem as side questzinhas lá, você tem lá como explorar o mundo. Enquanto você tem a main quest para fazer, as Archon quests para fazer, estou falando como se eu fosse uma grande fã de Genshin Impact. Se alguém não gosta de Genshin Impact também me perdoe, eu tenho uma tatuagem. Então vou usar nos meus exemplos, me desculpem, mas porque você não se perde do jogo. Eu acho que a questão pra mim no open world, eu encaro um open world bom quando eu tô lá andando de cavalinho, andando de montaria pelo jogo, e por mais que eu fique 180 horas no meu jogo fazendo side quest, eu tenho ali no fundo do meu cérebro para onde eu tenho que voltar, o que eu estou fazendo, qual é a história, por que eu estou ali. A partir do momento que você só é jogado no mundo e isso não acontece, você esquece de tudo que você estava fazendo, você não lembra mais nada, você só fica fazendo side quest. E as side quests também não se dão ao trabalho de te remeter ao que é de fato o objetivo do jogo, isso acaba ficando pesaroso de jogar, né? E acaba virando um world building por ser um world building, né? Que eu acho que é um problema que muito world building tem por aí, muito MMO tem por aí, sabe? Mata uns 180 bichos aí, depois volta aqui pra me falar. E aí você ganha, tipo, 1000 magias. E isso não tem nada a ver com a quest de enredo, sabe? Então, eu acho que pra mim, essa é a coisa que mais me pega na hora de fazer roteiro de world build, de open world, é essa questão de, tipo, constrói o seu ambiente, constrói o seu mundo e as quests que vão estar naquele mundo, e quando você for deixar o seu jogador livre, saiba que você não tem o controle, mas você pode tentar, você não precisa abandonar o controle. Pelo fato de você não ter o controle, você precisa, em todos os pontos ali daquele mundo, tentar lembrar o player daquilo que ele está fazendo, tentar lembrar que ele tem um motivo para estar ali. Vou jogar uma polêmica a essa questão. Ah lá. Não, sabe o que é? Sabe qual é a polêmica? Ela é estrutural. Eu acho que também a gente tem uma questão que é: a gente adora uma estrutura aristotélica. A gente adora um começo, meio e fim. E aí, o open world não vai fazer isso, né? Ele vai fazer isso a um longo prazo. Ele vai te dar essa experiência a um longo prazo se você jogar 200 horas.
Então tem acho que uma agonia nossa, enquanto contadores de histórias, ouvintes de histórias, etc., que é começar e terminar uma história. E não entender que talvez ela tenha ramificações mais complexas e que ela vai te levar para outros lugares e não necessariamente para um fim. Então, eu acho que é uma questão nossa, e aí é cultural, obviamente, que é essa relação que a gente tem com as estruturas de escrita para roteiro. Jornada do herói, etc. Né? Então a gente está sempre... Todo mundo virando os olhos, a Jornada do Herói. Que bom, tá todo mundo virando os olhos. Cansado. Então, assim, o lance é assim, a gente é construído, o nosso imaginário de contar histórias e ouvir histórias é construído a partir dessas estruturas. A gente fica satisfeitinho no coração quando a gente começa uma história e termina a história e você fala, nem que a história seja merda. E aí a gente fala, pô, que merda de fim de história. Mas a gente ficou satisfeito no nosso coração e na nossa cabeça de que você viveu aquela história de começo, meio e fim. Mas existem histórias que não necessariamente precisam de fim. E aí eis a minha polêmica. No caso de jogos com mundo aberto, você tem a possibilidade de viver várias histórias e não necessariamente chegar num fim. Ou chegar numa estrutura aristotélica de começo, meio e fim. De passar por um clímax, de passar por uma modificação do herói ou da heroína, se vocês quiserem pegar a Murdoch também. Enfim, é uma estrutura. Então a gente tem um problema que nós somos uma cultura eurocêntrica. A gente tem e trabalha a partir de referências eurocêntricas para contar as nossas histórias. Se a gente for para o sul global, as histórias não têm necessariamente começo, meio e fim. Então, gosto desse lugar de contar a história do mundo aberto, que é o jogador, a jogadora fazendo o seu percurso. E não necessariamente vivendo a história que o roteirista, a roteirista pensou para o começo, meio e fim dela. Então fica aqui a minha polêmica, pensem sobre isso. Abandone o controle. Deixe o jogador fazer aquilo que quiser, sem... Eu falei que eu não ia brigar com o Tainá. lá. Mas veja bem, apesar de ter adorado a brida de óleo que me deu, é que eu vou ter que reiterar o meu problema com o Open 5 minutos World de porrada sem perder a amizade. exagerado. Antes da gente começar a palestra, a gente tava assim, a gente pode sair no soco? Só frisasse, o Open World exagerado do AAA normalmente tende, e o que me incomoda até agora que fui brigar, que realmente a falta da conclusão também me dá essa aflição. Mas o que me incomoda é mentir que tu tens essa possibilidade de levar essa tua personagem no espaço de roleplay, tá? Que alguns jogos do AAA conseguem fazer próximos, como é o caso, né, de sequestrar, alienar essa coisa mais complexificada do roteiro, deixar mais a liberdade aos olhos dos easter eggs, como a Isa falou, do Souls-like, que gosta de brincar com isso. Mas no caso de Zelda, tem uma quest principal que ele nunca vai te sinalizar, que ele vai te dizer que é side quest. Ele só vai invernizar de side quest, mas é a quest principal. Então tem o início, meio e fim. Perdão, não vou falar. O palavreado. O fida desse início, meio e fim, veja bem, é que ele tá escondido. Acho que é pior se ele não tivesse, eu acho que ia ficar de boa. Eu acho que o problema é a intenção mesmo, né? Tipo, quando há a intenção de fazer isso, é legal. Quando não há a intenção de fazer isso e acontece, você fica, ok, mas não era pra eu ter algum objetivo, sabe? Mas eu gostei muito do ponto que a Tainá levantou, que é a questão de narrativas eurocêntricas, né? Isso é uma coisa que, eu não sei se já chegaram a prestar atenção. Eu acho que eu tenho um exemplo, que é um exemplo até um pouco chulo, que é do Final Fantasy XV. Eu terminei o Final Fantasy XV, não vou dar spoiler, vou tentar não dar spoiler. Não gosto de spoiler, não vou dar spoiler. Aqui tá todo mundo estudando, spoiler não é spoiler. Desculpa. Quanto tempo que saiu o Final Fantasy XV? Não sei, 2015 ou 2016, eu acho. Não. Tem mais de 5 anos, eu acho que pode dar spoiler. Ai, gente. Não é spoiler de Stranger Things aí. Mas vamos lá. Eu terminei Final Fantasy XV e eu fiquei com muita raiva. Fiquei
Por quê? Eu odiei esse final, o jogo todo é maravilhoso, eu odiei o final, morte a todos os finais. Calma. Esse não é meu ponto. Não, eu não joguei os DLCs, mas esse não é o ponto. Esse não é o ponto. O ponto é que, assim, para dar um exemplo muito chulo dessa questão de narrativas eurocêntricas e de como elas estão intrínsecas no nosso ser, existe uma coisa em questão de narrativas asiáticas, por exemplo, que é essa questão do sacrifício como honra, né? E isso é uma coisa muito presente no Final Fantasy XV, isso é uma coisa muito presente em diversos jogos que tem uma narrativa que é voltada para esse lado que não é eurocêntrico, né? Que é um lado mais asiático, nesse exemplo específico que eu estou dando. E era uma coisa que eu não estava acostumada, né? Se vocês pararem para pensar, e a maioria dos jogos que talvez vocês pegaram e vocês estranharam um pouco, falando, nossa, mas isso aqui não está fazendo sentido, nossa, não entendi como está sendo formada essa narrativa, ou nossa, que final esquisito. Geralmente, isso foi feito sob outros moldes, sob outra visão, sobre outra estrutura, sobre outras questões culturais que a gente não está acostumado, né? A gente está muito acostumado com o filminho da Marvel. A gente está muito acostumado com Jornadinha do Herói. A gente está muito acostumado com o arco dramático do começo, meio, clímax, final. E a gente esquece que existem outras estruturas, existem outros povos, existem outras culturas que disseminam narrativa de uma forma diferente. A gente tem toda uma cultura de oralidade que a gente não sabe como fazer. A gente não tem o costume de consumir uma cultura de oralidade indígena, por exemplo. A Clarice pode falar um pouco também de estruturas árabes, estruturas mais do leste asiático, leste, oeste. Oriente Médio, isso. Gente, eu tento a geografia ali, mas... Formado em joguinho, não em geografia. Ai, que horror! Foi o lápis. Mas, enfim, eu acho que isso é uma questão muito importante que a Tainá levantou, que é uma coisa que a gente precisa meio que sair fora da caixinha, né? A gente precisa parar de só pensar em Jornada do Herói, a gente precisa parar de pensar só em narrativas com começo, meio e fim, só nos formatos eurocêntricos que a gente conhece, porque existem milhares de estruturas fora dos moldes eurocêntricos que a gente conhece, que também são muito valiosas, e que pelo fato de o povo que está aqui não ser acostumado, não conhecer, pode ser uma grande oportunidade aí que a gente tem de fazer as pessoas conhecerem novas culturas e de enriquecer um pouco mais esse nosso repertório narrativo, né? Esses nossos gostos, o nosso lado crítico por narrativa. Tará, me corrija se eu falei alguma coisa errada. Não, é isso mesmo. A gente tem mesmo essa questão estrutural de assimilar histórias do ponto de vista eurocêntrico, porque culturalmente a gente foi formado assim aqui, né? Então, como é que seria, imaginem vocês, como é que seria construir um jogo que tivesse uma base de cultura africana e que falasse sobre uma coletividade e não sobre um personagem que é o herói? Por mais que Pantera Negra seja incrível, tenha trazido uma porção de referências, etc e tal, ainda é a jornada do herói. Ainda é a história de um cara que, claro, faz aquilo com a coletividade, com a galera, as guerreiras e tal, os guerreiros junto com ele, mas ainda é a história de um herói. Como é que a gente contaria no videogame uma história para multiplayers contarem uma história coletiva sobre um povo, uma aldeia? E aí, quando a gente fala sobre contar histórias, as suas histórias, da sua quebrada, da sua rua, do seu bairro, conta a história da sua avó. A sua avó é uma personagem boa para você contar uma história. Não uma referência que vem de Londres e que você não tem a menor semelhança cultural com aquilo, mas a gente acha que tem essa semelhança cultural. E aí, estruturalmente falando, a base da nossa construção narrativa é de lugares que não entendem outros modos de contar histórias, como, por exemplo, contar histórias a partir de uma coletividade, não de uma figura só. Né? Estamos repetindo os gregos, até hoje. Não, tem, cara, tem. Um jogo africano de action RPG que conta a história dos filhos
galera. Eu não lembro o nome certo, acho que era Algo Store, alguma coisa assim, mas o homem usa uma espada que parece mais um escudo e a menina usa uma conclave, tipo uma lâmina que vem sabe braço. Então a história desses dois irmãos, a gente vai inclusive vender porrada também. Mas é um modo de história diferente, uma história que ele vai na história da região de lá. Eu acho muito legal. Por exemplo, que a gente pode dizer nacional, eu conheci por causa de vocês na Campus Party, aquele jogo daquele. Esqueci o nome daquela tribo indígena. Unicuim. Eu conheci o jogo do Unicuim, maravilhoso. Gente que não conhece as narrativas que vieram de jogos brasileiros, vale a pena. Então, tem bastante. Né? Mas as pessoas não querem jogar. As pessoas não conhecem, as pessoas elas não se abrem, né? Existe essa questão da gente ficar no nosso lugarzinho seguro, né? Essa questão de a gente não sair da nossa zona de conforto para ser surpreendido por uma estrutura nova de narrativa, né? E eu acho que isso é uma questão que a gente também, como jogadores e como profissionais também, né? Acho que grande parte disso sai do nosso parte da gente como profissionais, que a partir do momento que a gente começar a dar uma popularizada, né, nesse tipo de coisa, as pessoas vão começando a se acostumar e vão talvez querer se abrir mais para esse tipo de narrativa, né? Que nem a Tainá comentou. Contar uma história, quando você conta uma história, a história ela é conhecimento, né, em sua base. Ela é aquilo que você conhece, ela é a sua experiência, né? Então, quando você está falando de conhecer algo novo, de pensar algo que você ainda não sabe o que é, existe um pouquinho de resistência. Até pra gente como profissionais, né? Tipo, se eu não tenho experiência com aquilo, se eu vou buscar referências no que eu tenho, a minha referência é eurocêntrica. Que eu estou aqui, a gente constantemente tochado de coisas eurocêntricas, de coisas dos Estados Unidos, e assim, até mesmo a nossa cultura nacional acaba passando batida pra gente, cara. E isso é um negócio que a gente tem que começar a correr atrás. Porque é nossa experiência, a nossa cultura, é o nosso conhecimento, e a partir da nossa experiência e do nosso conhecimento que a gente consegue contar e consumir histórias, né? Então, eu acho legal todo mundo, a gente ter essa consciência de tentar se abrir para os outros moldes, né? Para sair um pouco dessa bolha. Sabe que Não, manda ver. é um processo super, para mim é um processo muito querido, justamente porque eu trabalho justamente nesse processo de construção de imaginários, né, de world build. Olha só como a gente pega, né, até os termos, né, muito legal, né, a gente não pode falar construir mundos, tem que falar world build. E é um processo complicado. A Flávia Gade chama de bacia semântica. Eu Ai, adoro sim, a eu imagem adoro, bacia. é maravilhoso. Muito bacia. Não. Eu digo isso dentro das aulas dela. E é uma imagem muito matriarcal, né? De uma bacia, de um banho, de uma tina, né? E é assim, se vocês pararem para pensar, que não é uma coisa que a gente se questiona todo dia, mas mesmo quando a gente volta, né, para o imaginário de infância, vejam bem, assim, faça esse exercício. Pensem nas referências de vocês de infância. Porque assim, quando a gente constrói o imaginário são nossas referências, nossa bagagem cultural, nossa bagagem de memória, nossa história, nosso percurso, nossa rua, nossa família. Mesmo essas referências que a gente sabe que são legitimamente nossas, elas já vêm de lugares de referência, que já são mastigados, que já estão contaminados por uma colonização externa, né? Então, assim, a própria brasilidade, a própria latinidade, a gente está num território de disputa, de descolonização até hoje, né? Ele é um território de disputa, identidade latina, identidade brasileira, etc. É um território de disputa constante, né? Por vários motivos, né? Então, mesmo quando a gente vai pensar assim, uma experiência de infância, vou fazer um jogo inspirado na minha infância, né? Como separar a linha do que borra, de eu pegar, por exemplo, assim, para mim Tokusatsu, né? Foi tipo um símbolo importante, né? Um imaginário importante para minha infância, né? Aonde que fica essa linha o quanto ainda é essa influência, né? Que talvez seja colonial, talvez não seja, aí outro debate. E o quanto eu posso profanar essa referência, trazer uma visão aí brasileira que seja legítima a mim, né? Eu acho que o importante desse processo, né? Se tem mais alguém aqui que também é interessado em criar, escrever, o importante desse processo
É a gente tentar fazer esse exercício para dentro, com todas essas referências, e perguntar por que para mim é mais fácil escrever uma história em Nova York do que escrever na minha rua. Só antes da gente ir para o próximo assunto, eu queria também botar um ponto que vocês estavam falando sobre como a gente está acostumado a um tipo de narrativa específico. Eu vi aqui que muita gente escreve. Então, uma coisa, por exemplo, que a gente não se toca e que falam assim, e agora eu não estou nem falando de games, eu estou falando de escrita em geral, uma coisa que toda vez martelo em absolutamente todos os cursos que eu fiz, eu não aguento mais, falaram, o jeito certo de contar uma história é show don't tell. Show don't tell é uma herança colonialista. Porque tem muitos lugares que o essencial, as histórias eram feitas a partir da oralidade. E a gente não sabe disso. Porque a gente é mastigado com as coisas. Sempre desconfiem. Se alguém virar pra vocês e falar, o jeito certo de escrever tal coisa é com essas regras aqui, desconfie da pessoa. Não existe um jeito certo geral para contar uma história. Existe o jeito que você está acostumado. Existe o jeito que a gente foi ensinado. Não é um shade pra ninguém, mas se veio uma imagem de alguém na cabeça de vocês, eu não tenho culpa disso. Se é carapuça, eu não tenho culpa disso. Mas o que eu ia trazer agora é que quando eu tava jogando Elder Scrolls Oblivion, não Skyrim, que sai até pra micro-ondas agora, eu tava lá jogando bem feliz Oblivion, e aí eu descobri Dragon Age na minha vida e tudo mudou. Mas eu tô trazendo esse exemplo porque quando eu tava jogando Oblivion, eu tava lá curtindo, e aí quando eu fui pros jogos da BioWare, Dragon Age e Mass Effect, os personagens me pegaram muito. Eu choro absolutamente todas as vezes, que nem Isadora eu tenho tatuagem, então aparentemente isso significa que me afeta muito. E eu queria saber, porque, assim, o ambiente do jogo é uma forma de contar a história, os personagens também. E o que faz você, como que vocês trazem um personagem que vai ficar na cabeça de quem tá jogando? Como vocês fazem, tipo, eu vou fazer esse jogo em pixel, mas esses personagens a galera vai lembrar dessa flor maldita que atazanou minha vida e desses bots que me fizeram chorar. Quem entendeu a referência, entendeu. Determinação. Apesar de tudo, você continua mesmo. Cara, isso é uma questão psicológica muito forte, né? Dos jogos. Uma das coisas que nós, como seres humanos, nós temos mais forte na gente é essa questão de que a gente gosta de se identificar com as coisas. A gente gosta de se identificar com as coisas, a gente gosta de cuidar das coisas, a gente gosta de falar, sou eu. Meme na internet, quantas vezes você já não mandou meme pro seu amigo e falou, é você, sei eu. Gosto de identificar os outros, gosto de colocar os outros nas caixinhas também. Você dá RT e fala, a mão chegou a tremer. É isso. Você não pode marcar. A mão de marcar chega a treme, né? Por quê? Existe essa questão na gente de que a gente precisa se reconhecer em alguma coisa, a gente precisa se sentir parte, a gente precisa sentir que a gente precisa ter essa sensação de pertencimento, né, enquanto sociedade. E quando você está falando de jogo, meio que bebe dessa água, sabe? Quando você vai construir um personagem, você quer ter o cuidado para aquele personagem despertar alguma coisa na pessoa que vai estar vivenciando ele, que vai estar partindo das mesmas experiências que ele, né? Você quer que aquele personagem seja verossimilhante, na medida do possível. Você quer que aquele personagem seja capaz de pensar, de agir, de fazer alguma conexão com a pessoa que vai estar agindo com ele, ou vendo o que ele está fazendo, né? Eu acho que tem o quê? God of War novo, que saiu lá, que você fica com a criancinha. Mano, várias pessoas, assim, sem filho nenhum, boi, sabe? A pessoa não tem filho, cara. E a pessoa fica, não, minha criança, The Last of Us, sabe? Tantos jogos, assim, que abusam, que pegam, que manipulam essa ideia, essa experiência, essa noção, essa imagem que a gente tem na nossa cabeça do que é ser alguma coisa, do que é se identificar com alguma coisa,
Tipo, eu tenho certeza que, assim, as pessoas que jogaram God of War e não são pais, sabe? Elas pegaram a referência de pai que, sabe, viram em filmes. Falaram, nossa, isso é realmente ser pai, eu sou pai, não sei o quê. E, assim, e não é sobre ser pai ou não. É sobre você sentir o que o personagem está sentindo, acima de tudo, né? Você saber construir aquele personagem de uma forma verossímil, de uma forma que a pessoa se identifique com aquilo que ela queira cuidar daquilo, que ela se conecte com aquilo, sabe? E a gente tem dois extremos. A gente tem o brotherzinho, o cachorro do Genshin Impact, que você fica lá com vontade de fazer carinho na cabeça, e ele é um general militar, dono da porra toda, assim, e você ainda tem conexão com aqueles personagens, porque eles são de um mundo fantástico, mas eles ainda têm sentimentos humanos. Isso acontece muito no sci-fi também. Você vê um alienígena, você joga Mass Effect, você vê alienígenas, personagens que são, tipo, amoebas fosforescentes. E você se identifica com Você se ele. apaixona por um alienígena que é uma mistura de barata com pombo e dinossauro. É isso. E você se apaixona pelo personagem. Ah lá, estão tentando descobrir os crushes de videogame das pessoas. O pior é que esse exemplo nem foi do meu, mas o meu é um sapo. O da Clarice é um sapo, o meu, no caso, é meio que é o barata, né, no caso. Mas a questão é essa. A questão é que não importa o shape, né? Qual era o nome do jogo lá, do quadradinho pulante de música? Just Shapes and Beats. Não sei se alguém já jogou, é um joguinho muito... ele é pequeno, é um quadrado. O personagem é um quadradinho. Thomas Was Alone também. Então, tem tantos jogos que não importa o formato do personagem. É que o Just Shapes and Beats, ele é um jogo que é um quadrado e música. Ele é um jogo de hit. Você é um quadradinho que é um bullet hell, você tem que ficar desviando das coisas. E a música contando uma narrativa. E um quadradinho, você fica com o dó do quadrado rosa. É um quadrado rosa, entendeu? E por que isso acontece? Porque gera uma identificação. Porque identificação vem, de novo, a partir daquilo que a gente conhece, a partir das nossas experiências de vida. Algumas pessoas se identificam mais do que outras, mas essa capacidade de despertar sentimento naquilo. Então, independe do formato. Pode ser uma moeba fosforescente, pode ser o Thor, pode ser uma planta, uma samambaia, entendeu? Se ela está sentindo alguma coisa, se ela exprime aquilo de uma forma verossímil a você, você vai se identificar com ela e você vai querer cuidar. Né? Eu não teria nada a acrescentar. Assim, é basicamente meu processo também. Porém, já que o microfone me cabe, né, eu sou das antigas. Eu gosto de usar ferramentas antigas, né? E se tem um clichê que eu gosto, de verdade, é arquétipo junguiano. O clichê dos clichês, de verdade, o jester. De verdade. Assim, o que eu não gosto do monomito, eu gosto dos arquétipos junguianos, assim. Eu acho que dá pra fazer umas brincadeiras muito legais e eles são um pupurri, assim, na minha opinião, do que é fácil, tu falaste, assim, fácil reconhecível, né? Eles são, tipo, meio que o resumo de umas 7 pessoas que tu conhece uma só, né? Então é de fácil identificação, assim. Eu sou suspeito em falar, porque eu adoro meus filhos, né? Eu chamo os personagens de meus filhos, né? Eu adoro meus filhos, eles estão todos estampados em mim hoje, né? Então, quando a gente cria nossos personagens, a gente gosta de fazer um processo de salada de fruta, de justamente fazer aquela colchinha de retalhos das referências da infância, da vizinhança, né? O nosso protagonista Reginaldo, na verdade, ele é um retalho de ruídos, uma colcha de retalho do bem-estar da grande família. Só não pode falar beisola, gente? Do beisola da grande família com o Reginaldo do Pica-Pau, daquele episódio, sei lá se alguém vai lembrar, Reginaldo! Que daí eles caras arrastando o Pica-Pau, vocês lembram, de uma criança mimada, etc. Que é um arquétipo muito, hoje em dia, pouco utilizado, do Jung, que não é o bobo, é o rei farto, né? E é muito engraçado como é fácil de tomar carisma com o rei farto, mas ao mesmo tempo tipo, é rápido de ter medo, odiar, detestar.
E eu acho que o processo é mágico quando cada pessoa interage com esse personagem e projeta uma coisa diferente. Assim como o Flowey foi mencionado, eu particularmente adoro o Flowey. E tudo é fácil. Não, mas assim... Eu amo. Assim, a linha entre o amor e o ódio ao Flowey, ela é uma linha muito fácil de ser traçada, assim, dá pra você ficar com o pé no mar. Gente, eu sei que a palestra não é de sound design, assim, mas a risada do Flowey é inesquecível. E é sobre isso. A gente tá falando de Undertale, tá, gente? Pra caso... Eu acho que todo mundo pega a referência, mas eu gosto de... Às vezes eu sou o Capitão América, então eu gosto de falar as referências para as pessoas, porque muitas vezes eu não pego. Acho que sem adições, na verdade. Nosso tempo está acabando. Mas acho que o grande lance é a gente escreve dentro de uma cultura e a gente espera profundamente que as pessoas se linkem àquela cultura e àquela parte da gente que a gente joga para o mundo quando escreve. Então, a gente quer que as pessoas se identifiquem com aquilo, né? Esse processo de identificação ou de protagonização da história, no caso do videogame, é um processo que a gente quer que a pessoa viva, de fato, né? A gente quer que ela viva, que ela sinta aquelas paradas que a gente escreveu. Então, no fim das contas, é um processo de aglomeração cultural, né? Das pessoas identificarem que aquilo faz parte do que ela reconhece. Porque o que ela não reconhece gera medo, angústia, preconceito, etc. Enfim. Então, escrever tem a ver também com quem escreve e onde escreve, para quem escreve. Contexto é uma parada que a gente nunca pode esquecer quando a gente pensa em escrever alguma coisa para outras pessoas, né? Então, quem está escrevendo? Veio da onde? Foi construído em que lugar? Né? Então, quando a gente sempre fala sobre quem está fazendo os jogos, e eu sempre pergunto isso nas palestras, nos lugares, etc., a que universo essa pessoa pertence? Porque ela trouxe esse universo para dentro que ela escreveu. E é esse universo que ela está tentando comunicar às outras pessoas. É como ela lê o universo dela, como ela vive a bolha dela e como ela tem a capacidade de transformar isso em arte, em jogo, em roteiro, em quadrinho e etc. Então, acho que é um pouco isso, assim, compartilhar o seu contexto com outras pessoas. Para mim é mais ou menos assim. Bom, nosso tempo está acabando, essas mesas sempre voam. Eu vou pedir para vocês fazerem o seu jabás, falar onde a galera consegue encontrar o trabalho de vocês, rede social, @ essas coisas. Primeiro, obrigada. Foi muito legal. Eu sempre gosto muito de falar desse tema. Eu acho que é um tema importante. Eu acho que não é suficientemente falado aqui no nosso país, Brasil. E quando às vezes não é muito divulgado, às vezes fica muito nichado. E eu adoro essas oportunidades que a gente tem de disseminar esse tipo de conhecimento. A gente precisa de mais pessoas sabendo dessas coisas, se interessando por essas coisas. E querendo fazer de uma forma legal, de uma forma correta, de uma forma diversificada, tá? Que nem a gente tanto comentou aqui. Novamente, meu nome é Isadora Lima, eu trabalho como Game Narrative Designer na Wildlife Studios. Se vocês quiserem me achar nos lugares, é @DoraIza, com 3 Zs, DoraIZZA, porque eu sou uma pessoa que tem muito sono e eu gosto de ter isso nos meus arrobas. É isso. Eu ia dizer cabalístico. Gente, que amor! Ai, gente, eu também queria começar agradecendo o convite e tal, né? E poder estar ao lado, né, dessas gigantes, assim, eu aqui pequenininha, assim, ao lado dessas presenças, né? Que foi uma honra. E para quem quiser achar meu trabalho, também no Twitter, é oicabie, tudo junto, tá? Cabie, como se lê mesmo, CABIE. Ou aqui na banquinha aqui de baixo, que hoje estamos expondo. Tem tazos com interatividade, com realidade aumentada. Tem. São tazos compridos, mas são tazos. Tá? É uma releitura de tazos. Okay. Né? Tem uma simbólica versão física do Bem Feito. É o tazo desconstruído. É um tazo desconstruído, gente. Tazo gourmet.
tá? Ou que nem a gente está chamando o gacha do bem, porque tem a possibilidade de gacha, só que o gacha é o seguinte, você compra 5 e a gente garante que não vem repetido, se vier repetido a gente mesmo troca. Aí, ó, É gente. o gacha do bem, gente. Game design consciente Claro. também. Né? Porque a brincadeira do gacha é divertida, desde que não venha repetido. E é isso, gente. Obrigada pelo convite, obrigada à organização, valeu galera, equipe técnica aí, todo mundo, Libras. Obrigada a vocês que estão aqui, encheram o auditório para essa primeira mesa, estou bem feliz com isso, sucesso. Vocês me encontram no @TAFelixBR, TaFelixBR, ou nas nossas sites, etc., da Game Art, vocês encontram o nosso trabalho por lá também, tá bom? Muitíssimo obrigada, é isso. Valeu!